Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de história. Pega o seu livro aí na página 190. Vamos falar aí hoje sobre governos republicanos. Então, a República Velha, ele teve dois períodos, chamado de República da Espada e República Oligárquica. Vocês vão lembrar aí que eu já contei essa história, tudo bem? Então, a República da Espada era o período inicial aí da história republicana em que o governo foi exercido por dois militares, conhecidos como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ok? Já a República Oligárquica, a maioria aí dos presidentes dessa época eram políticos de Minas Gerais e São Paulo. Então, esses dois estados eram os mais ricos da nação e por isso o que eles faziam? Dominavam o cenário político da República. Por isso esse período ficou conhecido como República do Café com Leite. Então, os fazendeiros, que na época eram denominados coronéis, tinham grande influência política na região e o que eles faziam? Obrigavam os trabalhadores rurais a votar em seu candidato. Então, quando eles faziam isso aí, era um chamado de voto de cabresto, prática utilizada na época. Hoje, lógico, nós não temos isso, né? Nós escolhemos nosso representante e naquela época não podia, até mesmo as mulheres não podiam votar, somente na era de Vargas aí, olha lá, as mulheres puderam votar porque até então era proibido. Ele também, o que ele fez? Ele instituiu um período de ditadura aí chamado de Estado Novo que teve fim em 1945, ok? Então, vemos aqui também Juscelino Kubitschek, que foi o presidente entre 1956 e 1961. Além de incentivar a industrialização do país, ele construiu Brasília, que é a nova capital do país. Não é assim? Então, vamos para a próxima página aí, falando sobre o período da ditadura aí, que aconteceu em 1964, 1985. Então, desde 1964 até 1985, o Brasil passou a ser governado por quem? Por militares. Então, esse período ficou conhecido como ditadura militar. O que quer dizer? Que a população não podia votar para presidente da República e para o governo dos estados. Além disso, as ações das pessoas eram controladas por aquilo que viria a ser chamado de censura. Hoje em dia, quando é censurado, passa aquela tarjinha preta para você não saber o que aconteceu. Então, as pessoas não podiam se reunir para discutir os problemas do país, nem participar aí de movimentos contrários ao governo, expressar suas críticas ao governo em jornais, revistas, programas de rádio e televisão, peças de teatro e até mesmo música. Então, durante o período da ditadura, houve extinção das liberdades individuais, repressão e também muita violência. Então, mesmo havendo proibição durante a ditadura militar, muitas pessoas organizavam-se em grupos para exigir mudanças, pois desejavam o retorno das eleições e da liberdade de expressão. Então, artistas, compositores, cantores e intelectuais em geral, eles manifestavam suas aspirações de liberdade por meio de músicas, peças teatrais ou romances. Então, muitos foram obrigados a sair do país, ou seja, foram exilados, pois suas ideias de liberdade ameaçavam o governo militar. Então, as mudanças só ocorreram no Brasil a partir dos anos de 1960, que alteraram profundamente o modo de governar e transformar os comportamentos dos jovens daquela época. Então, a década de 1960
ficou conhecida como Anos Rebeldes ou Anos Revolucionários. Então, essas expressões foram utilizadas aí para denominar um período de contestação que ocorreu em vários países do mundo, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Brasil e entre outros. Os jovens, eles expressavam suas ideias e seus desejos de transformação por meio de música, das roupas e também da proposta para a paz mundial. Olha lá. Então, nessa época aí, o que acontecia? O comportamento, a postura, a forma de vestir, não é assim? O corte do cabelo, vocês estão vendo aí nessa imagem, é bem diferente de hoje, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí essa página que vai falar sobre o período aí da ditadura militar no Brasil, ok? Então, ó, beijos, tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aula. Bye, bye!